Prontinho. Boa tarde, caríssimas alunas, caríssimos alunos do Aprova S. Grande satisfação estar com vocês. Quem está participando aí do curso preparatório da FEMIG, do Aprova S, quem está chegando agora aqui nesta aula, sou o professor Leandro Signori. Eu leciono as disciplinas de atualidades, de conhecimentos gerais, de realidade brasileira, de geografia e de história em cursos preparatórios para concursos públicos. Eu já sou professor aí desde o ano aí de 2012. Sou ex-servidor público, municipal, estadual e federal. Passei pelas 3 esferas de serviço público, mas desde 2015 eu sou somente professor em cursos preparatórios para concursos públicos. Então, nós vamos para a correção aqui das questões de atualidades do nosso simulado. São questões inéditas, de minha própria elaboração, de minha própria autoria, no padrão da banca FGV. Porque atualidades, você pode até reaproveitar algumas questões de concursos anteriores para simulados, mas atualidades é muito o que ainda não foi cobrado em prova. O próprio nome da disciplina aí diz, né? Atualidades. Então, é muito o que não foi cobrado em prova. Então, nós utilizamos aí fundamentalmente questões inéditas nos simulados. Vamos para a correção da questão. Então, turma, vamos lá aqui, ó. Questão de número 16. Então, nós temos aqui um texto introdutório aqui, ó. Considerado o mais pop filósofo da atualidade, Michael Sandel defende que apenas a mobilização da sociedade civil fora de governos e grandes empresas poderá salvar a democracia, reestabelecendo o princípio da discussão civilizada entre quem pensa diferente. A ditadura do algoritmo piora a polarização. Para o americano, hoje, esse é o maior elemento corrosivo da democracia, a repetição de padrões de consumo em bolhas. Então, um texto aí, fragmento de texto extraído aí da Folha de São Paulo. De acordo com o autor do texto, os algoritmos são potencialmente nocivos à democracia, porque... Vamos lá, turma. Letra A. Reforçam o senso de responsabilidade individual, incentivando cidadãos a formarem opiniões independentes. Pessoal, primeiramente, aqui é o seguinte, ó, esta questão, ela trata de um tema que a banca FGV, ela gosta muito, muito aí de perguntar, que é o tema do impacto das novas tecnologias no mundo atual, na vida em sociedade, na economia, no mundo do trabalho e na democracia, no debate político. Então, até deixa eu voltar aqui para o nosso... A letra A, ela diz que... Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. De acordo com o autor do texto, os algoritmos são potencialmente nocivos à democracia. Por quê? Deixa eu olhar aqui o nosso gabarito. Reforça o senso de responsabilidade individual, incentivando cidadãos a formarem opiniões independentes. Não, né, pessoal? Está errado nessa questão aí dos algoritmos, que as pessoas ficam aí navegando na internet, nas redes sociais, e conforme o tipo de conteúdo que elas consomem, o algoritmo vai coletando essas informações, vai processando essas informações e vai fornecendo cada vez mais informações naquela linha de que você está consumindo. Então, os algoritmos, eles acabam reforçando, levando para a formação aí de bolhas e aí não conduzindo, não estimulando as pessoas a buscarem opiniões divergentes, informações diferentes, que são aí fundamentais
para o debate democrático, né, para o dissenso de ideias aí na arena pública. Então, a letra A ela está incorreta. A letra B promove o compartilhamento de informações imparciais, evitando distorções e desinformação no espaço público. Não, né? Então, nas redes sociais, na internet, circulam muitas informações parciais, muita informação aí distorcida, muita fake news, muitos aí discursos aí de ódio. Então, na medida que uma pessoa, por exemplo, vai lá consumir um conteúdo que ele é discriminatório em relação aos imigrantes, só para dar um exemplo para vocês, o algoritmo vai cada vez ficar te mostrando esse tipo de conteúdo nas tuas redes sociais, na tua navegação na internet. E então, os algoritmos, como eles funcionam, eles acabam promovendo compartilhamento de informações que os indivíduos aí mais consomem para aqueles indivíduos, mas muitas dessas informações, elas podem ser aí parciais e conterem aí elementos corrosivos para o tecido social e para a democracia. Então, a letra B está incorreta. Letra C, reforça as opiniões, em vez de nos expor a opiniões divergentes, diminuindo a capacidade dos cidadãos de ponderar e argumentar com pessoas das quais discordam. Esse aqui que é o nosso gabarito, pessoal, olha aqui, ó, gabarito, então, aqui, ó, letra C, como eu já expliquei para vocês, pela forma como os algoritmos funcionam, eles acabam reforçando aí opiniões que as pessoas aí já têm, acabam não te expondo aí a opiniões divergentes e acabam não expondo as pessoas ao confronto de ideias, que é algo fundamental nas sociedades democráticas e para, como diz aqui, ó, para a formação, a própria formação cultural e social das pessoas das sociedades, tá? Então, o gabarito é letra C, vamos para a letra D, facilitam a análise de opiniões divergentes, pelo que nós já comentamos, não facilitam, né, a análise, permitindo aos cidadãos compreenderem melhor a diversidade de perspectivas na sociedade, está errado, e a letra E, enfraquecem o Estado, em detrimento das Big Techs. Esta parte aqui está certa, tá? As Big Techs são essas grandes empresas de tecnologia da informação. Elas adquirem muito poder, esse próprio poder que elas têm em função dos algoritmos, em função de todas as informações que elas coletam sobre cada usuário de rede social, elas têm um grande poder, Isso leva ao enfraquecimento aí dos estados nacionais, mas os estados nacionais, obviamente, eles ainda têm mais poder, tá? Eles ainda têm mais poder que estas Big Techs. E um dos debates que existem nos estados nacionais, e o Michael Sandel, ele fala isso nessa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, um dos maiores intelectuais da atualidade, ele diz, um dos grandes debates é essa regulação das redes sociais e a responsabilização regulação das Big Techs e a responsabilização, de alguma forma, pelos conteúdos que circulam aí nas Big Techs, um dos grandes desafios da democracia na atualidade, certo? Então, o gabarito da 16 é a letra C. Vamos agora para a questão 17. Esta questão, ela vem falando aí do censo demográfico de 2022. A partir de 28 de junho, o IBGE começou a divulgar informações sobre o censo demográfico brasileiro, de 2022, já divulgou informações sobre o número quantitativo da população brasileira.
sobre os indígenas e os quilombolas. Aí, ó, rapidamente, pessoal, vou arredondar. O Brasil tem em torno de 203 milhões de habitantes, ok? O crescimento populacional foi menor que as estimativas populacionais que o IBGE vinha fazendo, certo? Foi uma taxa de crescimento anual de 0,52% entre 2010 e 2022, tá? Entre o censo demográfico anterior e o atual. E um crescimento total de 6,5%. Então, a população brasileira ela está crescendo menos, a redução do crescimento populacional está bem menor, tá? Está sendo a redução do crescimento populacional, corrigindo, está ocorrendo de uma forma mais veloz do que o próprio IBGE projetava. Então, fatores que levam a esta redução maior do crescimento populacional. A população segue crescendo no Brasil, mas de uma forma cada vez mais lenta. Então, fatores: redução da taxa de natalidade e de fecundidade, ou seja, menos nascimentos. As mulheres estão tendo cada vez menos filhos e mais tarde. Ao mesmo tempo, os brasileiros estão vivendo mais, ok? Então, um aumento da esperança ou da expectativa de vida ao nascer. O que nós estamos tendo, pessoal? Um envelhecimento populacional. Pessoal, menos nascimentos e um aumento da população idosa no conjunto da população brasileira. Isso traz uma série de desafios para as políticas públicas. Previdência social, bem sabido isso, as reformas da Previdência, para a assistência social aí da população idosa, que é cada vez maior, infraestrutura de saúde que tem que ser ampliada para uma população idosa que tem outros tipos de problemas de saúde do que crianças, adolescentes e adultos, entre outros desafios que isso leva aí para as políticas públicas no Brasil. Joia! Mas aqui a questão, um texto falando da população indígena no Brasil, que tem 1.693.535 indígenas, um aumento de 88,82% em relação a 2010. Nossa, professor, como que cresceu tanto? O IBGE mudou aí a metodologia de coleta da informação da população indígena. Então, esse é o principal fator deste grande crescimento da população indígena. Mas vamos ver o que a questão ela está aí perguntando. A demarcação de terras indígenas tem como principal objetivo. Eu vou voltar para cá. Por que a questão está perguntando isso? Porque, olha só, esse fragmento de texto, ele diz, ó, a maioria da população indígena vive fora das 503 terras oficialmente demarcadas pela FUNAI. Então, pessoal, a questão está perguntando sobre a demarcação das terras indígenas. Nós estamos tendo um debate no Brasil sobre o marco temporal das terras indígenas, projeto de lei no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal está debatendo isso. O que é o marco temporal? A proposta do marco temporal é que só vão ser consideradas terras indígenas aquelas em que efetivamente tinham indígenas habitando estas terras até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Obviamente, os indígenas são contrários a isso, né, com base no artigo 231 da Constituição Federal, que fala aí da demarcação de terras indígenas, dos direitos originários dos indígenas, as terras que eles ancestralmente ocupavam, ok? Mas qual que é o principal objetivo da demarcação de terras indígenas, pessoal? Vamos lá, ó, o gabarito aqui é a letra A, o reconhecimento,
o reconhecimento e a garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas, promovendo a preservação de suas culturas e tradições ancestrais. Deixa eu só olhar as outras alternativas, que eu não estou com o gabarito aqui comigo, tá? A gente vai resolvendo aqui na hora, né? Quem sabe faz ao vivo e não traz gabarito junto. Deixa eu ver o que mais, deixa eu olhar aqui. A letra C também está errada, a letra D está errada, a letra E está errada. Então, reconhecimento é a garantia dos direitos dos povos indígenas, promovendo a preservação de suas culturas e tradições ancestrais. Então, a Constituição Federal diz isso, que as terras ocupadas, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, eles têm os direitos ancestrais e usufruto exclusivo sobre essas terras, cabendo à União demarcar estas terras e proteger estas terras. Então, nós temos todo um debate sobre demarcação de terras indígenas aí no Brasil, ok? Questão 18, está falando da reunião do G7 em Hiroshima, no Japão. Aí diz, vários assuntos são abordados nas reuniões de cúpula do grupo, mas nesse ano o assunto principal foi novamente a guerra na Ucrânia. Vamos avançar, aqui é a questão 18. Assinale a alternativa que descreve corretamente o que significa a sigla G7 no cenário global dos países e da geopolítica internacional. Então, o G7 é o grupo do... Quando foi criado, eram as 7 maiores economias do mundo. São países ricos e desenvolvidos, mas a China é a segunda maior economia do mundo, a Índia é a quinta, são países emergentes que fazem parte do grupo BRICS, Brasil também faz parte do grupo BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas o G7 reúne as maiores economias dos países ricos e emergentes. Então, o que é o G7? Gabarito é a letra E, ó. O grupo gabarito, letra E, um grupo que representa as maiores economias entre os países ricos e desenvolvidos. Seguimos. Questão 19. Ondas de calor extremas estão atingindo diversas partes do mundo no ano de 2023. Sobre esse fenômeno climático, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A FGV gosta muito de perguntar sobre o tema das mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU falou recentemente que a era do aquecimento global terminou, que nós já entramos na era, a humanidade entrou na era da ebulição global, onde as mudanças climáticas estão ocorrendo por toda parte do globo e afetando o planeta Terra aí como um todo. Então, vamos lá. Ondas de calor extrema estão atingindo diversas partes do mundo no ano de 2023. Sobre esse fenômeno climático, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Letra A mudança climática tem pouca relação com as ondas de calor, uma vez que elas são fenômenos naturais que ocorrem esporadicamente em várias regiões do mundo. Pessoal, letra A, ela está aí incorreta, já comento ela. Letra B, os incêndios florestais associados às ondas de calor têm contribuído para a liberação significativa de dióxido de carbono, intensificando o impacto das mudanças climáticas. Olha aí, pela minha leitura, a letra B está correta. Deixa eu ver as outras afirmativas, eu vou comentar todas. Então, vamos voltar para cá, exatamente. Pessoal, é o seguinte, olha só. Mudanças climáticas. A face mais visível das mudanças climáticas é o aumento da intensidade da frequência de fenômenos climáticos extremos, como recordes de ondas de calor, de temperaturas mais altas, chuvas intensas, furacões, tufões, ciclones estão mais frequentes e com maior intensidade, secas,
elas estão sendo aí mais frequentes, durando maior tempo, com maior nível aí de severidade, e vejamos aqui o que mais, e uma dessas consequências das mudanças climáticas são essas ondas de calor. Então, ondas de calor, dias muito quentes, isso aí são fenômenos naturais, mas eles têm ocorrido com maior frequência, tá? Eles têm sido intensificados em função aí das mudanças climáticas. Para vocês terem uma ideia, rapidamente, comentando com vocês, em 2023, nas ondas de calor no hemisfério norte, no continente europeu, 61 mil pessoas morreram. Pessoal, 61 mil pessoas morreram na Europa em 2023 em função das ondas de calor extremo no continente europeu. Então, vamos lá, pessoal. Olha, queimadas, incêndios florestais. O que acontece quando você queima a vegetação? Você libera dióxido de carbono, principal gás intensificador do efeito estufa. Então, os incêndios florestais, que eles têm um componente natural, mas essas ondas de calor os intensifica, clima seco, não está chovendo, calor extremo, vegetação seca, isso contribui para o aumento aí dos incêndios florestais, que, por sua vez, eles vão contribuir para a intensificação das mudanças climáticas. Perfeito. Então, as outras afirmativas, letra C, as altas temperaturas durante as ondas de calor não têm. Elas têm relação com a emissão de gases de efeito estufa. Então, as altas temperaturas durante as ondas de calor. Olha só, nós estamos tendo um aumento da intensificação de gases na camada de gases estufa no planeta Terra. Então, isso está levando a quê? A uma intensificação do efeito estufa, que está levando a uma maior retenção de calor no planeta Terra, que está levando ao quê? Um aumento da temperatura média do planeta Terra, que leva a um aumento aí das ondas de calor no planeta Terra. Está tudo associado, tá? Então, as ondas de calor, letra D, não são eventos isolados, e são consideradas relevantes para entender as mudanças climáticas. E a letra E, as regiões do mundo que têm enfrentado ondas de calor, elas têm buscado, sim, adotar medidas contundentes para mitigar os seus efeitos. Buscado, e, enfim, não se acredita que esses efeitos aí sejam aí de curta duração. Pelo contrário, tá? São efeitos que vão se intensificar nas próximas décadas. Questão 20, ela traz um texto sobre, infelizmente, mais uma tragédia, mais um naufrágio com barcos de imigrantes no mar Mediterrâneo. E aí a questão, ela pergunta, olha aqui, ó, sobre o panorama atual de migrações e refugiados no mundo, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Migrações e refugiados são fenômenos recentes, estão restritos a algumas regiões específicas. Errado. Letra B. Refugiados são pessoas que decidem voluntariamente deixar seus países de origem em busca de melhores oportunidades econômicas. Errado. Letra C, a imigração em massa sempre, cuidado, que olha a pegadinha, sempre gera impactos negativos nos países de destino, incluindo aumento do desemprego e da criminalidade. Errado. A maioria dos deslocamentos forçados pelo mundo ocorre internamente nos próprios países. Gabarito da questão. E a letra E, ela também está incorreta. Vamos lá, turma. A história da humanidade é uma história de migrações. O ser humano migrou para todos os continentes e habitou todos os continentes do planeta Terra. Então, são fenômenos aí muito antigos e não estão restritos a regiões específicas. Os migrantes, pessoal, o migrante é aquela pessoa que, de forma voluntária, que não é de uma forma forçada, ela decidiu migrar para
outro país, dentro de um país para outra região, outro estado, outro município. O principal motivo para as pessoas migrarem é econômico, busca de uma melhor condição de vida, melhor condição de trabalho. Então, as migrações, elas são voluntárias, ok? Aí nós temos os deslocamentos forçados. O próprio nome já diz, ó, deslocamento forçado. O Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, seu relatório mais recente de 2023, com dados de 2022, recorde do número aí de deslocamentos forçados no mundo, pessoas que são obrigadas a deixar as regiões em que vivem por motivos de guerras, exemplo, guerra civil da Síria, guerra entre Rússia e a Ucrânia, guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas, culturais, por desastres naturais, aí por tragédias ambientais. E aí, nos deslocamentos forçados, nós temos os deslocados internos e os refugiados. Deslocados internos são aqueles que saem, por exemplo, da região do conflito, na guerra entre Rússia e Ucrânia, e vão para outra região dentro da própria Ucrânia. Eles ficam dentro do próprio país, eles são os deslocados internos. E refugiados é quem sai do país. Então, a maioria dos deslocamentos forçados no mundo ocorre internamente nos próprios países, ok? Então, temos mais deslocados internos no mundo do que refugiados. Letra C. Pessoal, cuidado com essas palavras com sentido de totalidade, sempre, unicamente, exclusivamente, somente, é consenso. É grande a possibilidade da questão estar errada. Imigração em massa. Ela gera, e tem vários estudos nesse sentido, que gera aí muitos impactos positivos nos países de destino, como contribuem para o crescimento econômico, certo? Agora aqui está falando, imigração em massa. Enfim, pode gerar, sim, conforme a quantidade, se for em massa mesmo, né, milhões de pessoas, pode sim gerar aumento de desemprego e aumento de criminalidade, mas vamos cuidado, tá? Cuidado. Então, vários estudos mostram imigrantes, eles trazem impactos positivos para os países em que eles migram. Certo, pessoal? Então, adiante agora aqui, deixo aqui minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, aí siga-me nas minhas redes sociais, onde eu coloco dicas regulares das disciplinas aí que eu leciono, minhas amigas e meus amigos. Voltei aqui para a tela. Eu desejo uma excelente reta final de estudos a todas e todos vocês. Estarei também na revisão super especial que o Aprova S aí está fazendo para o concurso aí da FEMIG. Beijo no coração, fique com Deus e um grande abraço. Muito obrigada, professor Leandro. Dia 14, hein? A gente encerra com você, vésperas aí da prova, para poder ficar tudo na memória de curto prazo e a gente acertar todas as questões de atualidades, pelo menos quase todas, né, professor Leandro? Porque a Claro. quase todas. O professor Leandro falou uma vez comigo que se um aluno acertar quase todas as questões de atualidades em uma prova, ele pode se considerar o aluno, né, professor? Principalmente da banca FGV. Se ele acertar, são 5 questões, se ele acertar 3, ele foi muito bem. Levanta as mãos que ele foi muito bem, porque a FGV a prova de atualidades da FGV é onde há choro e ranger de dentes. Por isso que você Mas não, é isso, pessoal. Não fique em crise se acertarem 3 ou 4 questões ou se não gabaritarem, tá certo? É isso. É uma prova muito difícil das pessoas aí gabaritarem. Mas é isso, vocês todos irão bem ou muito bem em atualidades. Podem ter certeza disso. Com certeza, professor. Muito obrigada, viu? Bom sábado para você. E a gente continua aqui na nossa maratona de correção do nosso simulado. Muito obrigada, professor. Até mais. A professora Adriana Guimarães já chegou por aí, gente? Adri
Eu já Dri, tô a aqui, querida tô Dri. Ô, Dri, tá me escutando na aula. vamos dar 5 minutos para o povo ir no banheiro? Porque eu quero ir no banheiro. Vamos? Ah, que isso? Tá bom. Deixa eu só tirar essa gravação aqui, peraí.